Olá, investidores e investidoras. Sejam muito bem-vindos ao nosso Radar 2026. O que a gente vai fazer aqui é um verdadeiro exercício de futurologia. A gente mergulhou em várias análises de especialistas para tentar decifrar o que o futuro pode reservar para os nossos investimentos. A ideia é criar uma espécie de mapa para a gente conseguir navegar pelos próximos anos. Pois é, o nosso objetivo aqui é bem simples. Pegar todas essas visões diferentes e consolidar em um panorama único, mas claro para 2026. A gente sabe que o mercado financeiro às vezes parece um barco no meio de uma nébula densa, não é mesmo? Então a nossa ideia é usar esses dados todos para tentar dissipar um pouco dessa névoa e, quem sabe, encontrar um melhor caminho a seguir. Então bora lá! A gente vai começar com o pé no chão, olhando para o cenário político e econômico aqui do Brasil. Depois, a gente abre o mapa para o cenário global. Em seguida, vamos colocar uma lupa em algumas empresas, das gigantes de tecnologia até outras apostas bem promissoras. E fica até o final porque a conclusão, vai ser no mínimo surpreendente. Começando por casa, então. O ano de 2026 promete ser um ano chave para o Brasil, viu? Vai ser marcado por eleições e por um cenário econômico que, exige bastante atenção. A combinação desses dois fatores vai ser totalmente decisiva para o desempenho dos investimentos por aqui. E os números da Confederação Nacional da Indústria já dão um pouco o tom da coisa. A projeção de crescimento do PIB para 2026 é de apenas 1,8%. E o grande vilão disso tudo, a taxa Selic, que está prevista para fechar o ano em 12%. Isso funciona como um verdadeiro freio de mão para a economia, sabe? Acaba desestimulando o consumo e, principalmente, os investimentos produtivos. E essa citação do Daniel Goldberg, para mim, captura perfeitamente o sentimento geral. A gente não está falando só de números frios. Ele descreve o Brasil como se estivesse preso num equilíbrio ruim, sabe? Uma espécie de armadilha de problemas estruturais, institucionais, que não se resolve com uma simples conversa. É um cenário que pede reformas profundas e talvez alguns choques de realidade. E claro, tudo isso acontece no ano de eleição. As análises apontam que a disputa de 2026 pode ser um pouco menos polarizada que as últimas. O nome de Tarcísio de Freitas surge com força, mas uma possível candidatura de Flávio Bolsonaro poderia acabar dividindo a direita. Para o investidor, o recado é bem claro: cautela. A incerteza política costuma paralisar decisões importantes, como expandir uma fábrica ou fazer novas contratações. Ok, agora vamos tirar um pouco o zoom do Brasil e dar uma olhada no mapa global. E é aqui que as coisas começam a ficar bem interessantes, principalmente quando a gente compara os mercados desenvolvidos com os emergentes. O ponto crucial aqui é o seguinte: presta atenção. Os mercados emergentes, no geral, têm uma projeção de crescimento de lucros para os próximos anos muito, mas muito parecida com a do S&P 500 americano. A grande diferença está no preço. O tal do PEG Ratio, que basicamente mede a relação entre o preço e o crescimento, é bem mais atraente nos emergentes, 0,9 contra 1,5 nos Estados Unidos. Isso pode ser um sinal bem claro de oportunidade. Bom, saindo um pouco do macro e indo para o micro, vamos analisar agora algumas empresas que estão se destacando. E vamos começar, claro, pelas gigantes da tecnologia que continuam moldando o nosso futuro. Seguindo em frente, vamos falar da Meta, a gigante por trás do Facebook, Instagram, WhatsApp. Quase toda a receita deles vem de publicidade. Mas o que realmente vai definir o futuro da empresa é uma aposta bem ousada em outra direção. A estratégia da Meta é usar essa receita massiva de publicidade para financiar o que eles acreditam ser a próxima grande revolução tecnológica. A aposta é toda na realidade aumentada, que se materializa naqueles óculos inteligentes feitos em parceria com a Ray-Ban, que, convenhamos, são bem mais discretos que as outras opções por aí. E parece que o mercado está comprando a ideia, as ações subiram mais de 170% desde 2023. Agora vamos para a Amazon, uma empresa que praticamente dispensa apresentações, com seus dois pilares gigantescos: o domínio total no varejo digital e a liderança absoluta em computação em nuvem com a AWS. Mas aqui tem um dado bem curioso. Enquanto outras Big Techs voaram em 2025, as ações da Amazon ficaram meio que andando de lado, com uma leve queda de 3%. Para alguns analistas, essa estagnação num setor tão aquecido pode ser justamente o que cria um ponto de entrada bem atrativo. Fica a reflexão. E por falar em setor aquecido, chegamos na NVIDIA. Hoje ela é a líder absoluta, indiscutível, no mercado de chips para inteligência artificial. Um setor que não está apenas crescendo, está explodindo. A NVIDIA está bem no epicentro dessa explosão toda. A liderança dela é tão consolidada que permite parcerias bilionárias, como essa de 45 bilhões de dólares com a Microsoft.
Mas é importante entender que ela não joga sozinha. Quem fabrica fisicamente esses chips super avançados é a TSMC, de Taiwan, que tem um dos maiores esforços competitivos do mundo. O otimismo continua forte, com a Nvidia valorizando 45% só de março de 2025 para cá. Mas olha, o futuro dos investimentos não se resume só às Big Techs americanas, não. Vamos ampliar um pouco esse leque e buscar outras oportunidades em setores e mercados que estão despontando por aí. E aí, é impossível não falar da China. Uma análise da East Capital mostra que o país já lidera em 57 de 64 tecnologias consideradas críticas. Empresas como a Geely em veículos elétricos, a KTL em baterias e a Hesai em sensores LiDAR para carros autônomos são a prova viva desse protagonismo chinês. Voltando aqui para nossa região, também encontramos coisas bem interessantes. O agronegócio brasileiro, cada vez mais tecnológico, continua sendo um motor poderosíssimo. E no setor de serviços, a gente tem um case como o da Smart Fit, a maior rede de academias da América Latina. Ela está crescendo 30% ao ano no mercado que ainda tem muito, mas muito espaço para expandir. Isso sinaliza um crescimento estrutural de longo prazo. Ufa, ok. A gente passou por cenários políticos, econômicos, Brasil, mundo e analisamos várias empresas. Juntamos todas essas peças para tentar montar esse quebra-cabeça que é o ano de 2026. Com as quedas recentes do Bitcoin, a pergunta que não quer calar é: seria este o melhor investimento a ser feito para 2026? É exatamente essa questão. Para explorar isso, a gente mergulhou em vários conteúdos, sabe? Vários vídeos de especialistas do mercado. A missão é destrinchar o cenário atual, entender as forças em jogo e, claro, identificar a estratégia que as fontes apontam como a mais promissora para o próximo ano. Certo. Vamos mergulhar nisso então. Primeiro, só para contextualizar. O Bitcoin atingiu um recorde histórico, né? Foi $126 mil em outubro de 2025. Mas de lá para cá a coisa virou. Em 1º de dezembro, por exemplo, o preço chegou a tocar abaixo de 84 mil. Várias fontes descrevem o sentimento atual como medo extremo. Exato. E os motivos para essa queda são uma combinação de fatores. No cenário macroeconômico, tem incerteza sobre os juros nos Estados Unidos. O mercado esperava cortes que, bom, não se confirmaram. E ainda por cima, tensões comerciais entre EU e China geraram aversão ao risco. E dentro do próprio mercado cripto, o que aconteceu? Aí a gente teve uma dinâmica de profecia autorrealizável. O ciclo histórico de 4 anos sugeria que o topo estava próximo. Aí o que aconteceu? Investidores de longo prazo começaram a realizar lucros. A gente viu também saídas recordes de capital nos ETFs de Bitcoin e uma liquidação em massa de investidores que operavam muito alavancados. É o cenário que muitos chamam de inverno cripto. Mas aqui é onde fica realmente interessante. Vários analistas citam aquela frase famosa do Warren Buffett: compre ao som de canhões. As fontes descrevem este momento como uma queima de estoque, quase uma Black Friday do Bitcoin. O que é fascinante aqui é a divergência de comportamento. Os dados mostram que enquanto o pequeno investidor, o varejo, está vendendo, assustado com as quedas, as baleias, que são os grandes investidores e as instituições, estão aproveitando para comprar. Isso é um ponto-chave. Com certeza. Essa presença institucional, que é uma novidade deste ciclo, pode levar a uma temporada de baixa menos severa, talvez com quedas de 50% a 60%, em vez daqueles 80% que a gente viu no passado. Então, com base nisso, qual seria a recomendação mais rentável para 2026? Olha, as fontes convergem para uma estratégia bem clara baseada no padrão histórico dos ciclos. Se 2026 for de fato um ano de baixa, o investimento mais rentável seria a acumulação consistente e periódica de Bitcoin. E por que o foco só no Bitcoin? O critério é simples. Em mercados de baixa, historicamente, 99% das altcoins performam pior que o Bitcoin. Por ser o ativo mais consolidado e com a maior capitalização, ele tende a ser mais resiliente, sabe? A recomendação é não tentar pegar a faca caindo com ativos menores e mais voláteis, mas sim focar no básico bem feito. Isso levanta uma questão importante para o futuro, né? A entrada massiva de capital institucional e a criação de produtos como os ETFs, será que eles vão eventualmente quebrar esse ciclo de 4 anos? Ou vão apenas torná-los menos voláteis?
Uma ótima reflexão para se levar para o próximo ano. Mas a grande pergunta que fica é como, na prática, a gente usa toda essa informação, como a gente transforma essa análise, que é complexa, em decisões de investimento mais inteligentes. Agradecemos a companhia nesta análise. Desejamos a todos os investidores do futuro boas festas e ótimos investimentos em 2026.